Olá, seres vivos, boa tarde. Hoje nós iremos fazer a devolutiva do componentes do sistema genital. Começando aí pela questão de número 1, que pergunta quais são as estruturas que formam o sistema reprodutor masculino. E aqui então eu trouxe a imagem para ilustrar, né? Nós iremos começar aqui nos testículos, onde os espermatozoides eles são produzidos. Os testículos eles são chamados de gônadas masculinas porque são neles que são produzidas as células reprodutoras masculinas, os espermatozoides. Esses espermatozoides são produzidos no interior dos testículos, num conjunto de túbulos bem fininhos, chamados túbulos seminíferos. Eles são totalmente enrolados, formando a estrutura do testículo. O homem vai apresentar, então, dois testículos, que nada mais é do que um conjunto de túbulos seminíferos, e esses túbulos seminíferos irão produzir os espermatozoides. Nós temos também o epidídimo, que é uma parte onde os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos vão para sofrer uma nutrição e também um amadurecimento. Lá no epidídimo, esses espermatozoides eles já começam a ter uma certa movimentação, uma certa mobilidade. E aí, então, nós temos o ducto deferente, a próxima estrutura que recebe os espermatozoides vindos do epidídimo e conecta esse sistema à vesícula seminal. A vesícula seminal, ela vai produzir o sêmen, uma parte do líquido que vai sair junto com os espermatozoides, que vai servir de meio para que os espermatozoides consigam nadar, né? E a glândula da próstata, que também produzirá o líquido prostático. A questão 2 faz o mesmo tipo de questionamento para o sistema reprodutor feminino, né? Então, aqui nós temos as gônadas das mulheres, que irão produzir as suas células sexuais, os ovários. Então, os ovários vão produzir células que, ao final do processo, se transformarão nos óvulos. Os óvulos serão fecundos pelos espermatozoides e se transformará em uma célula-ovo, um feto, um bebezinho. Esses ovários se ligam à tuba uterina, por onde o óvulo produzido no ovário direito ou no ovário esquerdo, ele segue em direção ao útero. E ainda aqui, né, nessa tuba uterina, ele vai encontrar um espermatozoide. E se isso acontecer, o espermatozoide o fecunda e a fecundação, a primeira forma, né, de vida desse novo ser vai ocorrer nessa localidade. A partir daí, né, a célula fecundada, a célula ovo ou zigoto fecundado, ela segue em direção ao útero, né? O útero, ele é um órgão de paredes musculares que vai receber, né, o óvulo fecundo durante a gestação e ele também dilata, recebendo, né, esse feto aí à medida que ele vai crescendo. As suas paredes são revestidas por um tecido que ele cresce, há uma proliferação das suas células, então ele cresce, cria uma estrutura onde o óvulo gruda e vai se alimentar, vai se nutrir, tem vasos sanguíneos ali que vão fornecer oxigênio e nutrientes para o feto, né, para o bebezinho. E nós temos uma pequena abertura chamada colo do útero, por onde o bebê vai passar, por onde a menstruação também, que é esse endométrio, né, que dissolve após o ciclo, desce e chega no canal vaginal, né, na vagina, que é a abertura final por onde vai sair esse bebezinho no momento do parto e também é o local que recebe o corpo do pênis durante o ato sexual. A questão 3, ela traz como é chamada a glândula que ocorre apenas nos homens com a função de produzir um líquido leitoso e alcalino que promove o aumento da mobilidade e da fertilidade dos espermatozoides. Como a gente já havia falado anteriormente, né, trata-se da glândula da próstata. A questão 4
ela trata da sua produção até o momento que é liberado. Os espermatozoides produzidos nos testículos seguem um caminho por várias partes do sistema genital masculino. Descreva esse caminho. Bom, esse caminho é aquilo que eu já disse quando explicava sobre as partes do sistema genital masculino. Esses espermatozoides são produzidos lá nos túbulos seminíferos, que vão formar aquela estrutura do testículo, né? São dois nos homens. Esse espermatozoide segue para o epidídimo, onde ele vai se nutrir, vai se fortalecer, vai amadurecer e ganhar a sua mobilidade. Saindo do epidídimo, ele então segue, né, em direção aos túbulos deferentes ou ducto deferente, tanto faz. Lá ele vai passar pela região da glândula da próstata, da glândula seminífera, e vai receber líquidos. E esses líquidos vão ajudar o espermatozoide na sua mobilidade e na sua movimentação. E por fim chega na uretra. A uretra percorre o corpo do pênis até deixar o corpo do homem. Então, esse é todo o trajeto, tá bem? Qualquer coisa, basta me chamar aqui no privado, tá bem? Estou aguardando vocês. Até mais!